saudar a todos que nos ouvem, independente da fé, da religião. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus encontre guarida hoje no seu coração. Que a paz do Senhor Jesus encontre morada hoje no seu coração. Eu quero celebrar e agradecer a Deus por essa festa. Isso aqui é uma festa diferente, uma festa que não tem bebida alcoólica, mas tem bebida. A bebida que tem é a água da vida, que não tem um alimento comum, mas tem um alimento chamado pão vivo que desceu do céu. É uma festa cuja felicidade, alegria não está posta em coisas que passam, que são terrenos e temporais, mas uma alegria que está firmada naquele que é, que era e que há de vir. Naquele que é chamado de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aquele cujo nome é santo. Aquele que é o primeiro e o fim de todas as coisas. Porque tudo converge para Ele. Ele é o início de todas as coisas e também o fim de todas elas. Ele é antes de tudo. Tudo foi por Ele e para Ele criado. Tudo que existe nos céus, na terra, são obras de suas mãos. E nós estamos aqui celebrando este Deus poderoso, cujo nome é santo, e nós o chamamos de Jesus, o Filho de Deus. Quem está aqui para celebrar o Rei Jesus? Ele é a fonte da nossa alegria, a nossa felicidade. Amém? A todos que nos ouvem, eu quero te convidar a nos dar atenção, e se está dando, eu quero te felicitar, eu quero te dizer que você é um bem-aventurado. O Senhor Jesus disse, na parte A do versículo 47, de João capítulo 8, o Senhor Jesus disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E eu tenho certeza que os moradores da Praia da Baleia foram por Deus criados. Aleluia! São tementes a Deus. Portanto, se são de Deus, ouçam nesta noite a palavra de Deus. Estou feliz também por ver essa praça, esse povo lindo. Esse povo lindo. Esse povo que, como diz os antigos, este povo é o povo que vai morar no céu. Ah, só os crentes vão. Não, não é só os crentes não. Você também pode. Jesus veio para te dar vida eterna. Se você quiser, Jesus te leva também para morar conosco no céu. E aí é bonito de ver várias congregações, outras igrejas, denominações, mas está tudo junto, está tudo unido, porque é o mesmo povo, serve ao mesmo Deus, foi comprado pelo mesmo preço, e não foi preço de ouro,
nem de prata, nem de pedras preciosas, foi a preço de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Amém. Aleluia. Que festa bonita. Eu ouvi dizer que a inauguração da praça da Praia da Baleia está sendo hoje. Que a inauguração não é boa com festa, né? E para que uma festa mais bonita que essa, irmão? Aleluia! Oh, glória! Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Alguém pode até dizer: rapaz, eu vim lá de Fortaleza e lá tem uns cultos desse daí, os crentes fazem lá. E eu bem que pensei que ia para a Praia da Baleia descansar. E quando eu chego na Praia da Baleia, lá estão os crentes com culto na rua de novo. É porque Jesus te ama muito. Ele está atrás de te resgatar, a ovelha que se perdeu. Aleluia. Ele veio ao teu encontro, Naamã, para te dar um banho restaurador, regenerador, e te devolver a vida que você perdeu. Então nos ouça com carinho. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Capítulo 5 de 2 Reis. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Círus era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: oxalá, ou quem dera, o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Versículo de número 9. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta
te houvesse indicado alguma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. E todo o povo de Deus diz: amém. Meu amigo ouvinte, de novo eu lhe peço atenção. Dai-me a sua atenção, para que a palavra de Deus chegue ao seu coração. Pois nós não viemos de Fortaleza à toa. Deus, Ele quer falar, e Ele fala através de homens e mulheres, como nesta noite. E o texto que Deus colocou no meu coração foi a história de Naamã. Me escute. Naamã era um homem que nós podemos dizer bem-sucedido, realizado. O homem era um homem querido, afamado. Por quê? Porque mesmo ele não conhecendo a Deus, Deus o agraciara, favorecera, pois sendo ele do exército sírio, comandante do exército sírio, o Senhor Deus, porque só existe um Deus no céu e na terra. O próprio Deus disse isso por boca do profeta Isaías: eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Olha que interessante, a Bíblia diz que Naamã, mesmo não conhecendo Deus verdadeiro, Deus de Israel, Deus havia agraciado ele, pois sendo comandante do exército sírio, ele lutou contra os inimigos da Síria, e Deus, através de Naamã, deu vitórias, inclusive contra o povo de Israel, o povo de Deus. Tanto é que uma jovem, uma menina, foi levada como despojo de guerra. Era comum isso antigamente, nos tempos bíblicos. A nação vencida pagava tributo à nação vitoriosa. E as mulheres, geralmente, as jovens eram levadas como escravas, homens também. Isso aconteceu, uma jovem israelita foi levada como serva, como escrava de Naamã, porque ele obteve vitória. E a Bíblia diz que essas vitórias foram dadas por Deus. Naamã era querido, Naamã era admirado, Naamã era respeitado em toda a Síria e até mesmo em Israel e pelas nações pela Síria vencidas, porque Naamã era o guerreiro, o campeão sírio. Só que
mesmo sendo bem-sucedido, realizado, querido, respeitado, amado, afamado, Naamã, ele tinha um problema seríssimo que poucos sabiam. A Bíblia diz que apesar de tudo, porém, ele era leproso. E a lepra, meus irmãos, hoje conhecida como hanseníase, tem cura. Um tratamento bem feito resulta na cura. Mas nos tempos bíblicos, a lepra não tinha cura. E porque não tinha cura e era contagiosa, e é um tipo de doença que vai tirando a sensibilidade da pele, vai amortecendo o lugar afetado. A lepra era vista nos tempos bíblicos como um sinal de juízo de Deus, de punição divina. A lepra é muitas vezes comparada nas Escrituras com um mal também que torna o ser humano insensível, não da pele, mas do coração. O mal também que, se não for devidamente tratado, gera a morte. O mal também que, a semelhança da lepra, afasta. E este mal se chama pecado. O pecado deixa o coração do homem sensível para as coisas de Deus. O pecado gera morte. Romanos capítulo 6, versículo de número 26 ou 23, eu não estou muito bem lembrado, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Mas veja, a semelhança da lepra, o pecado também afasta. A lepra, por ser contagiosa, ela afastava as pessoas. Os leprosos perdiam a comunhão com os parentes, com os amigos, perdia as relações sociais, o seu emprego, a sua vida tornava-se uma vida desafortunada. Veja, assim como a lepra afasta, o pecado também afasta. Afasta o ser humano de Deus. Sim, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão de Deus. A questão não é Deus querer se aproximar, a questão é que ele foi afastado por causa do pecado. E como diz as Escrituras, não há um justo, não há um sequer que não peque. Veja, a lepra pode gerar a morte, assim como o pecado. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, se não me falha a memória, diz: através de um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e com o pecado a morte. A morte só passou a fazer parte da realidade humana por causa do pecado. Entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você entende porque a lepra, ela é comparada ao pecado? Porque assim como a lepra afasta,
A lepra torna insensível. A lepra morre. A lepra pode gerar morte. O pecado faz o mesmo. E olha, Naamã, ele tinha esse segredo guardado. Qual o segredo? Leproso. Se todos soubessem que Naamã era leproso, todos iam evitar Naamã. A admiração, o respeito, a fama de Naamã ia desabar. E todas as vezes que eu medito na história de Naamã, eu penso numa cena mais ou menos assim. Naamã voltando triunfante das suas batalhas, das suas empreitadas, voltando, por assim dizer, glorioso, conquistador, no cavalo de guerra, trazendo os despojos, e a multidão síria ovacionada, dizendo: eis aí o nosso campeão Naamã, eis aí o nosso vencedor Naamã. E Naamã, cheio de pompa, cheio de orgulho, e vem Naamã, e todo mundo: grande é Naamã, Naamã é o nosso campeão. E isso os sírios. E quando Naamã entrava no campo de guerra, os inimigos diziam: ali é Naamã, o campeão sírio. Temor, respeito dos inimigos. Todavia, quando Naamã chegava em casa, irmão, quem está me ouvindo, diga amém. Imagine comigo, Naamã todo vestido, coraça, elmo, capacete, cinto, hein? Você imagina comigo, campeão sírio. Quando ele chega em casa, a esposa lhe saúda, mas com distância, porque a esposa conhece. Naamã é leproso. Eu amo Naamã, mas eu não posso me aproximar muito dele, porque eu posso ser infectada pela lepra. Eu posso ser atingida por essa enfermidade. A esposa evita Naamã, os filhos evitam Naamã. O relacionamento é um relacionamento distante. A esposa até quer se aproximar, os filhos até querem se aproximar de Naamã, mas não pode, porque Naamã é leproso. Debaixo daquela indumentária tem um homem cheio de chagas, porque a lepra, ela vai também, é como se a pele fosse morrendo e fosse abrindo feridas, e não cuidado, o odor também sobe. Ei, a esposa quer se aproximar, os filhos querem se aproximar, mas não pode. Naamã é leproso. Algo semelhante acontece na relação com Deus, meu amigo, minha amiga, que nos ouve. Deus quer se relacionar mais intimamente, estar mais perto, mais junto de todos nós. Mas isso não é possível por causa dos nossos pecados. Eles nos afastam de Deus. Livro do profeta Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. As mãos do Senhor não estão mirradas, para que não possa Ele abençoar, nem seus ouvidos obstruídos, para que não possam ouvir. O problema não está em Deus querer abençoar, não é isso. Mas o profeta continua dizendo: mas as vossas transgressões fazem divisão entre vós e o vosso Deus, impedindo que Deus os ouça. O vosso pecado impede
impede de Deus vos abençoar. O problema é o pecado, é a lepra. E vai Naamã. E aí imagina Naamã chegando no seu quarto, e ele tirando a indumentária, diante do bronze polido, que era o espelho da época. Enquanto ele está com a indumentária, é o guerreiro, é o homem temido, respeitado. Mas conforme ele tira o elmo, conforme ele tira a capa, o peitoral, ele vai vendo as chagas, ele vai vendo a lepra, ele vai vendo as partes do seu corpo morta por causa da lepra. E aí Naamã, ele se vê como de fato é. Ele não é o campeão, ele é o leproso. Os outros não sabem, mas ele sabe quem ele é. Ele é um homem atingido pela lepra. Ele é um homem amaldiçoado pela lepra. Todo ser humano, por causa do pecado, está, por assim dizer, debaixo de uma maldição, porque o pecado é maldição. Mas deixa eu te dar uma boa notícia para nós começarmos a glorificar o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Ele, o Senhor Jesus, Ele se fez maldição por nós, maldito, para que nós, por meio dele, fôssemos benditos de Deus. Ei, existiu um Naamã que os vizinhos, que os amigos de trabalho, que o rei, que os conhecidos conheciam. E existiu um Naamã que ele de fato era o leproso, o homem atingido por uma enfermidade que não tinha cura, que afastava, que matava. Diante do espelho, o Naamã se via como de fato era, leproso. Ei, você que me ouve, existe uma Francisca, um João, um José, uma Maria, que os teus amigos, que os teus familiares, que os teus vizinhos, que os teus colegas de trabalho, que os teus companheiros de faculdade, de escola conhecem, que você se apresenta, que você se mostra. Mas existe um Francisco, uma Maria, um José, um João, que Deus conhece, porque Ele sonda os corações. Ele te vê como você de fato é, e não como você se mostra. E Ele olha dos céus à terra, e Ele te vê como você é, pecador, carente, assim como Naamã, de uma cura. Aleluia. Deixa eu te dar uma boa nova. Nós, escrito está, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, aleluia, nos deu uma vida nova em Jesus Cristo. Mediante o sangue de Jesus, nós fomos purificados deste mal terrível chamado pecado. E o sangue de Jesus pode alcançar a tua vida hoje. Hoje, Naamã recebeu uma boa notícia daquela menina que ele trouxe lá de Israel. Ela falou com a esposa de Naamã: quem dera o meu senhor fosse até Israel e falasse com o homem de Deus. O homem de Deus o sararia,
E Naamã pede autorização ao seu rei e leva presentes. Ele vai ao rei de Israel, e o rei de Israel diz: o que é que eu posso fazer por isso? Acaso sou Deus? Só que tinha um homem de Deus em Israel que diz: manda ele vir ter comigo, para que se saiba que existe Deus em Israel. Seu nome era Eliseu. E Naamã vai. Lembra? Naamã só se deparava com a humildade quando ele se olhava diante do espelho, ele via como ele era. Mas isso ele fazia às escondidas, na frente dos outros. Eu sou o campeão, eu sou o grande Naamã. Ele vai cheio de pompa. Eliseu nem dá bola para Naamã, nem vai se encontrar com ele, e é de propósito. Por que é de propósito, pregador? Porque existe um pecado chamado orgulho. E Naamã, além da lepra, estava contaminado deste pecado. Deus, sabendo que Naamã precisava ser curado não apenas da lepra, mas também do pecado chamado orgulho, já colocou ele na prova. Por boca do profeta Eliseu, ele disse: vai lá e diz para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ô meu irmão, quando Naamã ouviu isso, o orgulho veio até aqui, olha. Foi nem até aqui, subiu. O homem ficou invocado. Eu sou Naamã. É como se nos dias de hoje alguém dissesse: eu sou bem realizado, eu não preciso de ninguém, não preciso de nada, eu sou bem sucedido. Olha a minha casa, olha meu carro. Como assim não estão me dando moral? O orgulho veio, manifestou na hora. Se fosse um demônio, era o demônio do orgulho. Manifestou na hora mesmo. Acaso não existem rios mais limpos lá em Damasco? Eu vou me banhar nesse rio sujo aqui. Cadê esse homem que não veio nem falar comigo? Eu esperava que ele viesse, orasse por mim, fizesse um... Na verdade, Naamã queria ser bajulado. Meu Senhor, ó campeão. Aí Naamã, o bom de Naamã, que ele tinha uns companheiros, sabe? Uns servos fiéis, leais. Meu Senhor, se o profeta tivesse pedido algo mais sério, mais difícil, o Senhor não faria? Meu Senhor, vai lá, mergulha lá, meu Senhor. Irmãos, sabe por quê o profeta mandou Naamã tomar banho no rio? O mistério não está nos 7 mergulhos, irmão. O mistério está no mergulho. Quem está me ouvindo, diga amém. Porque o profeta mandou Naamã tomar banho no rio para ser curado. Porque podia se tomar banho na casa dele, sim ou não? Ou na casa do profeta, sim ou não? A prova é essa. Você quer ser curado, Naamã? Você quer de fato uma nova vida, Naamã? Você quer de fato deixar de ser essa pessoa que se apresenta para os outros de um jeito, mas na verdade é de outro, e que tu está cansado de se mostrar de um jeito, e você quer a tua vida mudada?
Tu queres os teus pecados removidos, para que saia de seus ombros todo o peso de culpa, de vergonha, de medo. Tem um que pode perdoar pecados. O seu nome é Jesus, o Cristo de Deus. Aleluia! Ei, a prova foi grande, porque Naamã só tirava a roupa dele às escondidas. Ele não queria que ninguém soubesse que ele era leproso. E Deus estava através daquela prova, por meio do profeta Eliseu, dizendo: se tu queres ser curado, tu tem que deixar de se esconder atrás das indumentárias, da capa, da vestimenta de guerreiro. Tu tem que mostrar e reconhecer quem de fato você é. Você é um leproso, tu és um pecador. Se tu queres ser purificado, limpo, transformado, reconhece que és um pecador. Reconhece que o teu mal maior é o pecado. Porque quando você reconhecer que o problema maior da tua vida e da tua existência é o pecado, aleluia, tem solução para você, tem mudança para você, tem transformação para você, tem uma nova vida para você, aleluia, porque Jesus Cristo, Ele veio para tirar o pecado, aleluia. Jesus Cristo, Ele veio para perdoar pecado. Oh, glória a Deus. Quando Naamã aceita, aleluia, se despir e mostrar como ele realmente era, Naamã estava dando o passo primordial e principal para ser sarado da lepra. Muitos não conseguem alcançar a graça, a vida eterna, porque Jesus diz, João 3,16: Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não seja destruído, não seja condenado, pelo contrário, tenha a vida eterna. Muitos deixam de receber a vida eterna, sabe por quê? Porque para receber a vida eterna tem que se arrepender dos seus pecados e tem que crer na salvação provida pelo Filho de Deus chamado Jesus. O meio de se alcançar a salvação é se arrependendo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia! Arrependimento é reconhecimento de pecado e a disposição de abandonar. Do que adianta? Se eu tivesse uma conversa com Naamã, eu diria: Naamã, do que adianta ter fama, ter respeito, ter admiração, porém ser leproso? Do que adianta a fama, a admiração dos outros, mas o morrer por dentro? Do que adianta ter as coisas, mas não ter a vida? Do que adianta? Do que adianta ser conhecido de uma forma, mas por Deus
conhece os corações, ser reconhecido como de fato é. Alguém que está morrendo, alguém que está distante, alguém que está enfermo da alma. Do que adianta o louvor dos homens, mas o distanciar de Deus. O Senhor Jesus diz em Lucas 19:10, aleluia, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ei, quando Naamã desce aquelas águas, ele troca o orgulho pela humildade. Ele troca o esconder o seu pecado, a sua lepra, pelo reconhecer quem de fato ele era: um leproso, um pecador, precisando de alguém que poderia limpar a sua lepra. E só tem um que pode limpar a lepra, chamado pecado: é Jesus Cristo. Aleluia. Naamã trocou a sua indumentária de campeão e conquistador pela a nudez da simplicidade quando desceu aquelas águas. Descer aquelas águas era reconhecer: é isso que sou. É esse o Naamã de fato que sou, leproso. Não está só uma questão de fé, está uma questão de reconhecimento de quem ele era e do que ele de fato precisava. Ele precisava de um milagre de Deus. Oh! Você conhece a história? Depois dos 7 mergulhos, ele levanta com as suas carnes totalmente limpas, sarada, como de um bebê. E aí nós temos no versículo 15: então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra, aleluia. Ei, tinha deuses com D minúsculo na Síria, onde ele era o grande comandante do exército. Mas ao descer as águas da humildade e receber a cura que somente o verdadeiro Deus pode dar, Naamã reconhece e diz: agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aleluia. Sabe que declaração é essa? Era Naamã dizendo: agora eu abandono os meus falsos deuses. Agora a minha vida, depois de curado da lepra, depois de curado de todo o pecado, eu vou render aquele que me curou e que me deu uma nova vida, o Deus de Israel, que também se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Naamã se converteu, entregou a sua vida ao Senhor. Eu gostaria de convidar a todos a ficarem de pé.
estava cansado daquela vida, irmãos. Ele estava cansado daquela vida de ser reconhecido só pelo que ele fazia. Quem está me ouvindo, diga amém. E Deus está falando a pessoas que nos ouvem nesta noite. Naamã estava cansado daquela vida de ser reconhecido somente, conhecido e reconhecido somente pelo que ele fazia e não pelo que ele era. Ele estava cansado de se esconder. Ele estava cansado de ser leproso. Ele estava cansado daquele medo que todos descobrissem como de fato ele estava e de como ele de fato era. Porque se todos descobrissem, iam se afastar dele, iam perder a admiração por ele. Por isso, ele foi até Israel. Ele foi até o homem de Deus. Ele se humilhou. Ele lançou fora a capa do orgulho, da arrogância, da soberba, e desceu aquelas águas. Mais do que fé, a questão era o orgulho que precisava ser abandonado, e o reconhecimento de quem de fato ele era, o abrir, o se expor. Deus está falando a pessoas nesta noite, que assim como Naamã estão cansados de serem reconhecidos pelo que fazem e não pelo que são. Mas Deus te conhece, e Ele muito bem sabe que você precisa de cura. Ele sabe que você precisa ser sarada, curada, curado deste mal terrível chamado pecado. Deste mal terrível chamado pecado, Deus sabe. E não foi por coincidência que Ele nos trouxe e reuniu esse povo tão bonito que aqui está. E você faz parte desse povo bonito, viu? Que o cearense é bonito, sim ou não? Agora, bonito mesmo é quando a gente tem a nossa alma lavada pelo sangue do Cordeiro. Naamã precisou descer as águas do Jordão. Você precisa descer as águas do Espírito, passar pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Naamã precisou ser banhado pelas águas do Jordão. Você precisa ser banhado pelo sangue do Cordeiro de Deus, e tu serás limpo, terás uma nova vida. Nós vamos louvar um hino, uma canção, e você tem a oportunidade de vir aqui à frente e, como Naamã, descer essas águas do Espírito, e como Naamã, reconhecer ao Senhor como o único Deus verdadeiro. Reconhecer Jesus, o único que pode perdoar pecados. E Ele veio para sarar, Ele veio para purificar de pecados. Então nesta noite, você tem a oportunidade mais especial e mais importante que você possa conhecer, a oportunidade de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Vem, meu irmão, venha, minha irmã. Enquanto o louvor vai ser cantado, você está com a oportunidade de sair do seu lugar e vir até aqui à frente, e nós vamos orar por você, com você. Amém? Os irmãos, faça o convite aí, irmão. Jesus vai salvar.